Foi em torno da antiga Capela de Santo Antônio, hoje catedral, que a cidade de Guaratinguetá se desenvolveu. Sua localização entre o eixo do Triângulo Rio, São Paulo e Minas Gerais fez com que no século XVII o município tivesse uma participação no ciclo do ouro em Minas Gerais. Já no século XIX, o café foi a principal economia do município. Dentre os cafeicultores, destaca-se Francisco de Assis e Oliveira Borges, único visconde de Guaratinguetá. No século XX, houve uma queda na produção do café, dando lugar à agropecuária. Guaratinguetá se tornou uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Já no início do século XXI, com a canonização de Frei Galvão em 2007, a cidade se tornou estância turística. Não só de café, leite e turismo religioso viveu e vive Guaratinguetá, mas também de sua rica cultura. Porque você imagina uma cidade do tamanho de Guará naquela época, por exemplo, um prédio daquele tamanho. Aonde você vai em Guará, você enxerga ele. Sim. Né? Hoje a população cresceu, você tem mais bairros mais afastados, mas se você pegar aquela parte central de Guará, aonde você vai, você consegue enxergar o prédio. E vice-versa. Você estando dentro do prédio, você tem uma visão da cidade, né? Você consegue enxergar quase toda Guaratinguetá. Um prédio daquele tamanho chegando ali numa casa que já era emblemática por ser a casa do Visconde de Guaratinguetá, então ali residia o poder político, o poder econômico num lugar só, representados na figura do próprio Visconde, da sua família. A Maria Augusta é uma das consequências dessa transformação que a escola complementar trouxe para Guará na época em que ela se instalou aqui. Né? Ela é uma lembrança que talvez de quase todas as lembranças que essa escola tenha produzido, ela é a mais famosa, ela é a mais representativa. Mas eu acredito que a Maria Augusta é o fruto, a Maria Augusta como fantasma, né? Como um mito, vamos colocar assim, ela é fruto, sim, da escola, da cultura dessa escola. Maria Augusta foi mais do que a loira do banheiro, qualquer coisa assim. Ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi uma mulher que rompeu com as convenções sociais da sua época e teve a coragem de viver separadamente do seu marido, né? Que só alguns anos depois conseguiu a anulação do casamento, porque esse casamento dela, com 16 anos, foi um casamento arranjado pelo pai, era um amigo do pai, era 20 anos mais ou menos mais velho que ela, e evidentemente não ia funcionar. E ela, um dia ela chegou para ele e falou assim, ele era ministro do Império, se não me engano, ela virou para ele e falou assim, eu vou comprar umas coisas. Ela pegou as joias dela, botou numa bolsa, vendeu as joias, pegou o dinheiro, mudou-se para Paris. E lá em Paris ela viveu uma vida tranquila, uma vida enfim, nós estamos aqui falando da Belle Époque, né, o pré-Belle Époque, enfim, era uma vida animada, ela tinha muitos amigos, dava festas, ia a festas, participava da Parada das Flores em Nice e tudo mais. E em Paris ela quebra mais um padrão, frequentando os carnavais da cidade, né? Ostentando, frequentando as festas, como se ela fosse uma dandy, né? Da época, a boemia parisiense, e não retorna para cá, ela não volta mais para cá, a história que eu sei, né? E aí o mito fica mais forte ainda, né? Quando você tem a história da morte dela, que a irmã pressente a morte dela, a irmã que vivia aqui em Guará, pressente a morte porque o espelho, de acordo com a memória produzida, se racha, né? Ele se rachou no momento de sua morte e ela teve o pressentimento, e isso eu acho que deve ter se espalhado, né?
esse símbolo deve ter se espalhado. E o outro, né, o emblema maior é a questão do seu túmulo, que levou tempos para ser feito, foi feito em Paris, demorou para chegar, o seu corpo ficou sendo velado na antiga casa, né, que está descaracterizada por conta da escola, não é o mesmo prédio. Né? O que mais me chamou a atenção foi que eu também estudo na minha dissertação o incêndio da escola. E esse incêndio ele foi provocado por 2 homens que estavam tentando entrar dentro da escola porque viram uma janela aberta para tentar ver se encontravam comida. E diz que no momento em que a escola pegou fogo, foi apenas uma vela, foi o suficiente para o incêndio, de acordo com os relatos. E esses relatos estão nos autos da polícia, né, que é o que chama atenção, é que enquanto a escola queimava, as pessoas saíam das casas para ver, as pessoas começaram a ouvir de dentro da escola barulhos do piano. Dizem que ela tocava piano, né? Dizem que esse piano tinha ficado na casa do próprio Visconde, né? E as pessoas na rua começaram a ouvir durante o incêndio o piano da Maria Augusta tocando. Talvez seja aí o nascimento da lenda, né? Da loira do banheiro. O que a história reza é que a Maria Augusta, como ela foi enterrada quer dizer, ela foi mumificada, né? Foi embalsamada com chumaços de algodão no nariz, ela aparentemente teria sede, né? Então o espírito dela aparentemente ia até onde tivesse uma fonte de água para beber. E isso provavelmente eram as pias dos banheiros do grupo escolar. E a criançada, como você sabe, segundo a parapsicologia, quando a morte foi súbita ou inesperada, ou quando a pessoa tinha muito apego ao lugar onde ela residia, a substância sutil da pessoa poderia ficar apegada àquele lugar, né? E poderia, então, ficar com aquele efeito que os escoceses, principalmente, chamam de casas mal assombradas, né? Então, aparentemente, Maria Augusta seria um ectoplasma vagante no grupo Rodrigues Alves. E assustaria, evidentemente, as crianças que fossem ao banheiro. Uma deve ter visto, outra deve ter visto, e a lenda começou a correr Guaratinguetá, o Vale do Paraíba, e mais tarde, aparecendo aqueles anúncios de rádio que a gente ouve, né? De Guaratinguetá para o mundo. Né? Então, a coisa pegou o Brasil inteiro com a história da loira do banheiro. Você tem o túmulo dela lá no Cemitério dos Passos. Na época em que eu era criança, eu não sei como é que está hoje, mas as pessoas tinham o costume de colocar cartas ali. Era uma espécie de local de peregrinação, né? Dela, quase como que se ela fosse uma figura santificada. Então, ela sempre acabou despertando a curiosidade das pessoas. É o seguinte, casou as histórias, entendeu? Aí o ser humano é um ser curioso, porque ele faz pontes, entendeu? Nós trabalhamos com pontes. E a história da Maria Augusta sempre foi conhecida aqui na cidade. Só que a lenda da loira do banheiro é uma coisa nova, praticamente. É uma coisa entre os anos 40, anos 50, né? E acabou casando. A similaridade das duas histórias é grande, mas uma é verdade. A Maria Augusta realmente existiu, de fato, tá certo? Ela tá lá, ela é real. Agora, a lenda da loira do banheiro é outros 500. Ela é irreal. É uma lenda, né? Então, nós temos duas histórias parecidas, praticamente, mas que não são iguais, por incrível que pareça. Que uma fala de uma pessoa que existiu, outra fala de uma pessoa que não existiu. Ela acaba pegando uma figura legal, né, uma figura à frente do seu tempo e jogando na vala comum, né? Então, sempre batendo na história real. Quando for falar de Maria Augusta Oliveira Borges, falar que ela era filha do homem mais rico do Brasil naquela época. Que ela era filha do amigo pessoal de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi num baile na casa dele. O imperador do Brasil
foi num baile, ficou na casa do Visconde. Então, você ser amigo do imperador antigamente era um sinal de um prestígio imenso. Então, é bater sempre nessa tecla. A impressão que eu tive ao ver a história de vida dela é que ela era uma mulher à frente do seu tempo. Né? Ela se casou com aqueles casamentos arranjados, o marido viciado em jogo, gastava o dinheiro dela, a fortuna dela. Ela representa, né, através da figura dela, como mulher, como ser vivente, né, antes dela ser representada como o fantasma, uma mulher que representa o poderio do ciclo do café, a opulência e a riqueza dos barões do café. Então, só isso já a torna uma mulher emblemática. Tem um episódio que ela tinha um tutor, era um professor particular, né? Acho que era professor de línguas e de história, qualquer coisa assim. Ela tinha um professor particular que aparentemente quis tomar alguma liberdade com ela, e ela pegou um vaso, uma coisa assim, jogou na direção dele e falou: o senhor nem pense nisso, né? O senhor nem pense nisso. Quer dizer, não é porque ela era autônoma, independente, liberal nos seus costumes que ela era também vamos dizer assim, ela não estava disponível, né? É importante que se diga isso. Então, isso ainda torna ainda mais notável, na minha concepção. Naquele tempo, o machismo ele era grande e nas cidades do interior era maior ainda. Né? Nós estamos falando de uma cidade aqui no interior de São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, que naquele tempo levava-se quase um mês para você ir de São Paulo ao Rio. Né? Então, nós estamos lidando com uma realidade completamente, assim, hoje em dia, imaginável. Né? Então, naquele tempo, a Maria Augusta nem tinha menção dela. Hoje, quem estuda Maria Augusta hoje vê uma mulher, né? Uma menina, depois uma mulher à frente do seu tempo.